Campina Grande, sexta-feira, 15 de dezembro. Estamos outra vez juntos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Dentro de instantes estaremos ouvindo a conclusão do estudo sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos realizado durante vários meses o estudo da primeira e estaremos encerrando a segunda carta ainda nesses próximos dias. Continue, portanto, conosco, porque Deus tem uma bênção para falar ao seu coração através da exposição da palavra. Ouviremos também ainda neste programa uma belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracale, que celebrou o 43º aniversário recentemente em nossa igreja. Mas antes eu quero lembrar a todos os pais que desejarem participar do culto de graduação do Departamento dos Soldados de Cristo. Estamos terminando o ano e nesse semestre vamos ter graduação nesse domingo, dia 17. Estaremos contando com a participação do 1º Batalhão de Guarabira. Vai estar conosco, além de outros batalhões aqui próximo à nossa cidade. Essa festa será bonita. Teremos graduação também de patentes, né? Sargento, tenente, comandantes, que vão estar prestigiando esta festa. Portanto, você está convidado. Se você, inclusive, desejar matricular o seu filho no Departamento dos Soldados de Cristo, as matrículas estão encerradas agora, porque o ano está terminando, mas reiniciaremos no início do ano novo. Então, você pode prestigiar esta festa, traga o seu filho, a sua criança, menina, moça, ou rapaz, ou adolescente, e ele vai simplesmente ser motivado a participar deste departamento que tem crescido muito em nossa igreja. Nós estamos com quase 50 meninos. E você não pode deixar de dar ou deixar esta oportunidade passar. Aproveite enquanto o seu filho está nessa faixa etária belíssima que é a adolescência. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a conclusão do estudo sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Há determinados grupos religiosos que defendem a observância do Shabat. Dizem que se você não guardar o Shabat, você está perdido. Isso é heresia. A salvação não é pelo fato de você fazer alguma observância ou alguma observação sobre um dia, que era no Antigo Testamento cerimonial. Quem me salva não é a minha observância a um dia, ou seja lá o que quer que seja outra coisa, quer que seja que for. A minha salvação está baseada no sacrifício de Jesus, no sangue que Ele derramou. O sangue de Jesus é suficiente, irmãos. Mas ensinam por aí, não é? Então vocês sabem do que eu estou falando. E outros que creem defendem a existência de um pseudo lugar chamado purgatório. Isso anula a obra sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. As indulgências que durante o século XV, né, depois da Reforma Protestante, foi corrigido, e a gente estudou isso aqui o mês passado. Então, a veneração, a adoração a ídolos, isso tudo é abominação aos olhos de Deus. Além daqueles que defendem que fora da caridade não há salvação. Tantos ensinos absurdos. E é por isso que Paulo diz aqui: ninguém de nenhum modo vos engane. Já naqueles dias havia muitos ensinamentos que, inclusive, Paulo está mostrando aqui: olha, vocês fiquem atentos, tenham cuidado, porque tem alguns aí que estão escrevendo epístola como se procedesse de nós. Eu não escrevi, eu não estou ensinando isso. O que eu estou mostrando para vocês é o que está aqui, escrito na carta aos Tessalonicenses. Por isso que ele diz aqui, no verso 3, que eu citei para vocês: ninguém vos engane, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui Paulo já vai entrando, né, para identificar aquele indivíduo que vai surgir na sua plenitude. O que aconteceu até agora são indivíduos que, repito, eram protótipos do anticristo. Eram apenas protótipos, eram indivíduos que tinham uma similaridade, uma semelhança muito grande quando ele surgir em toda a sua força, em todo o seu potencial. Então no versículo 4 Paulo continua: o qual se opõe
e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa foi sempre a sina de Satanás, desde o Éden. Desde o Éden. Ele tentou colocar no coração do homem que o homem poderia se tornar Deus, e este é o desejo de Satanás. Então, essa manifestação que se realizará, ou ela se consumará em toda a sua plenitude, no caso aqui a apostasia, vai ser o sinal mais evidente da aparição, do surgimento, física e biologicamente falando, desse indivíduo que ele diz aqui, o homem da iniquidade e o filho da perdição. Agora vejam aqui um fato interessante. Esses indivíduos que se infiltravam lá, eles não estavam obedecendo à palavra de Deus, eles estavam trazendo confusão à mente dos cristãos, e eles também estavam dificultando aqueles que haveriam de crer na verdade ou na veracidade do Evangelho, e porquanto esses indivíduos não passavam de instrumentos do próprio Satanás para aqueles que estavam se aproximando de ter uma experiência de conversão, eles não tivessem a sua oportunidade consumada. Então, apostasia, o que é apostasia? Apostasia é a negação da existência de Deus. Por isso eles defendem os erros propagados pelos céticos, pelas seitas, pelas religiões, e aqueles homens se tornam, portanto, guias de cegos, como disse Jesus. Um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão no barranco. E eles, pelo fato de terem fechado os olhos para crer no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esses indivíduos, eles simplesmente abandonaram a fé em Deus. Aí, eles estão vulneráveis a crer naquele que há de ser revelado, o homem da iniquidade, ou filho da perdição. É exatamente isso que sempre aconteceu e sempre acontecerá até Jesus voltar. Então, qual será o comportamento daqueles que apostataram? Paulo fala isso com muita clareza na sua primeira carta, isto é, na carta aos Romanos, no capítulo 1. Paulo fala isso com tanta riqueza de detalhe que eu fico às vezes impressionado como a Bíblia, ela é perfeita nas suas afirmações, nas suas colocações. Paulo, quando estava falando sobre aqueles que desprezaram a palavra, desprezaram a Deus ou apostataram, ele diz assim, vou ler agora para você que está em casa, Romanos capítulo 1, versos 18 em diante. Vale a pena a gente ler isso aqui, porque isso tem uma conexão com esse versículo 4, versículo 3 e versículo 4 que eu estou lendo com vocês aqui. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 1, verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Se o indivíduo, por mais ateu que seja, por cético que seja, ele vê a obra da criação, a sua mente vai exigir um ser inteligentíssimo, que criou tudo, estabeleceu leis, que até hoje elas estão em vigor. Adalto Lourenço, cientista cristão, ele diz, chama-se design inteligente.
Quem foi que colocou, ele até faz uma brincadeira, quem foi que colocou dobradiças nas asas da borboleta para ela voar? Isso é essa palavra de Adalto Lourenço, não é? A lesma que se arrasta, não é? Diferente da serpente, que embora se arrasta, mas não tem aquela coisa pegajosa. Então Deus criou tudo com muita perfeição, cada um tem a sua natureza. Então basta olhar para a obra da criação, para as aves, para o cântico das aves, para os animais marinhos, selváticos, os insetos, e o homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, esse ser inteligente. É o único ser humano que tem inteligência, autovolição, pensa, reage, calcula. É um ser que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Aí Paulo diz aqui: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então Paulo continua aqui até o último versículo, falando que Deus entregou tais homens, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ele descreve até o verso 32, e eu espero que você tenha assimilado bem esse raciocínio. Romanos capítulo 1, verso 18 a 32. Então Paulo está falando aqui que esse é o comportamento do homem sem o temor a Deus. E vocês já ouviram aqui eu dizer várias vezes, eu via isso de um professor em sala de aula, Roberto Augusto de Souza, um grande teólogo. Ele dizia: o homem sem o temor a Deus é capaz de praticar coisas inimagináveis. Vocês viram agora no dia 7 do mês passado o que foi que aqueles indivíduos, fizeram lá com pessoas inocentes, crianças, jovens, adolescentes, estupros, tanta coisa horrível, crimes indescritíveis, derramaram tanto sangue de crianças que estavam sendo amamentadas. Imagine o que é uma senhora gestante, ele rasgar com a faca a barriga da criança, da senhora gestante, e tirar a criança ainda viva do ventre. A que ponto chegamos? Então esse é o comportamento do homem sem o temor a Deus. Como a gente já viu aqui no Brasil, determinados crimes absurdos, hediondos, o indivíduo mata a esposa, mata o marido, coloca, esquarteja todinha, bota dentro de uma freezer, deixa lá não sei quantos dias. Teve deles até que acontecido já aqui no Brasil, depois o indivíduo foi fazer churrasco. A que ponto chegamos? É como dizia esse professor: o homem sem o temor a Deus, ele é capaz de praticar coisas inimagináveis, você nem imagina. Então Paulo está falando exatamente isso aqui. A apostasia levou o homem a se comportar pior do que um animal irracional, porque o animal ainda faz da presa uma caça para a sua sobrevivência, mas o homem não está fazendo isso pela sua sobrevivência. E se fizesse, Deus jamais iria permitir isso acontecer. Mas vamos lá. Então no versículo 5, para a gente não delongarmos muito, ele diz aqui, no versículo 5: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra si mesmo. Aliás, desculpem, eu estou lendo aqui Romanos, eu já tinha lido Romanos. Vamos lá para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5,
capítulo 2, versículo 5, dando continuidade. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então Paulo está dizendo, quando eu estive aí em Tessalônica, eu falei isso ao vivo, vocês ouviram isso de viva voz. Eu também deixei escrito tudo isso aí para vocês. Vocês sabem, vocês conhecem o que eu passei para vocês. Por isso que ele diz aqui, não vos recordai de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, que ele não só falou ao vivo, mas também agora estava transformando tudo nesta carta. No versículo 5, portanto, Paulo recorda ou traz à memória deles o que anteriormente já os tinha provido, não é? Interessante aqui que Paulo usa o artigo definido, não é? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Verso 6, e agora sabeis o que o detém. Ele usa aqui o artigo definido, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Eu estava vendo também um fato interessante que a gente precisa de chamar a vossa atenção. Ele está falando aqui do sujeito, ele usou o artigo definido, mas o sujeito está oculto. O sujeito está oculto aqui. Mas ele está falando de quem? Do homem da iniquidade, ou do homem do pecado, conforme ele citou lá em cima, o filho da perdição. E é por isso que ele diz aqui, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Nesse versículo 6, ele está falando, irmãos, de uma pessoa que é a pessoa do Espírito Santo. Sabe por que o anticristo ainda não se manifestou? Porque o Espírito Santo está com a igreja ainda está aqui militante, mas no momento em que a igreja for arrebatada, no momento em que o Espírito Santo sair daqui com a igreja, ele se manifesta. O sujeito aqui, portanto, está oculto. Logicamente, ele está se referindo a uma pessoa, não é? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. No versículo 7, ele enfaticamente falando, ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Outra vez, o artigo definido está falando, o sujeito está oculto. O mistério da iniquidade já opera e sempre operou, de forma que agora, se no passado foi de forma lenta, morosa, durante muitos e longos anos, agora está sendo de forma acelerada. Quer ver uma prova, irmãos? Quem não lembra, há mais ou menos 3 anos atrás, estava todo mundo vivendo normalmente, tranquilamente. De repente surge essa doença que vocês sabem de que estou falando, trouxe um transtorno para toda a humanidade. Foi rápida, repentina. Todo mundo teve que usar uma máscara, todo mundo estava com medo de se aproximar uns dos outros, não podíamos estar aglomerados. A gente ia para uma fila, tinha que ter um espaço de 2 metros. Até aqui a gente teve aqui na igreja, ainda temos aqui algumas marcas aqui no piso da igreja, quando a gente ia celebrar a ceia, tudo, enfim. Então foi tão rápido que parece que foi assim, vapt-vupt. A gente estava vivendo o ano retrasado, tudo tranquilo, de repente rebenta-se uma guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia. No dia 7 do mês passado, a gente estava todo mundo tranquilo, os judeus celebrando a festa do Sucote, festa dos tabernáculos, um show de música, um concurso um show de música, estava lendo, um seminário de música, coisa assim dessa natureza. De repente, a chacina, mais de 1.400 judeus foram mortos barbaramente, 240 foram levados como reféns. Então foi tudo muito rápido. O mistério da iniquidade hoje está se manifestando de forma célere, aceleradamente. A gente vai dormir e no outro dia, quando acorda, tem uma notícia de uma desgraça em alguma parte do mundo. Então nós vemos aqui nesse versículo 7
O que Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E eu coloquei aqui o seguinte: sempre operou de forma lenta e morosa, mas de forma acelerada agora nesses últimos dias que antecedem a manifestação física, biológica do homem da iniquidade, do homem do pecado. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E esse que agora o detém, a maioria dos teólogos defende que é o Espírito Santo de Deus que vai tirar ou levar a igreja. Então, concluindo aqui essa primeira parte, versículos de 1 a 7, vamos agora para os versos de 8 a 12. E aí eu quero dizer para os irmãos que pelo andar da carruagem, pelo fato dos acontecimentos que estão ocorrendo, como eu disse há pouco, de forma acelerada nesses últimos dias, nós estamos vivendo realmente um momento histórico. Nós somos uma geração que podemos fazer parte da história como Noé fez parte da história do dilúvio, como Ló fez parte da história da destruição de Sodoma e Gomorra. Hoje, a igreja odierna, no século 21, nós somos essa geração que fazemos parte desse momento histórico. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, quando alguém reportar o passado da igreja, vai situar a gente dentro desse contexto. A igreja, no século 21, vivendo esse momento de transição, que vislumbra o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo. Então, nos versos 8 a 12, que eu vou ler para vocês, Paulo diz: então, ele vem agora dando continuidade, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Desprezaram, conforme eu li para vocês, Romanos capítulo 1, versos 23 até o verso 32. Então, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E aí a gente vê, irmãos, tanta injustiça social sendo praticada nesses últimos dias, nesses últimos anos, principalmente aqui em nosso território nacional, em nossa pátria. Farsas, mentiras, fraudes, roubo, desvio, engodo, engano, desonestidade, mentira. Tudo isso em nome de uma ideologia que eles dizem: não, isso nós somos democratas, nós somos pessoas que querem que sejam respeitados os direitos, e afirmam tantas coisas. Então, podemos ver, irmãos, que nesses dias em que estamos vivendo, de forma muito rápida, repentinamente, as coisas estão se tornando normais, as coisas anormais estão se tornando como se fossem normais. Quero agradecer a você que esteve conosco. Esperamos em Deus que você continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus através do YouTube, através da TV Master, TV a cabo, Canal 20, direto de João Pessoa. Mas antes eu devo lembrar a todos, nesses instantes finais do nosso programa, que nesse domingo leve sua criança, sua moça, seu rapaz, adolescente, para participar do culto de graduação do Departamento dos Soldados de Cristo. Teremos graduação de vários meninos e também graduação de patente para tenente, sargento, cabo, que foram recentemente graduados, e eles estarão solenemente recebendo essa graduação domingo agora nas dependências da Igreja do Calvário, pela ocasião do culto divino, domingo às 18 horas. Leve sua criança, será uma motivação que você estará dando para que o seu filho também possa integrar-se, ele possa também engajar-se, ele possa se matricular no próximo ano a vir fazer parte do Departamento dos Soldados de Cristo da nossa igreja, do qual eu sou capelão.
Tenho a honra de ser o capelão desse departamento. Portanto, não percam, domingo agora, a Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília, confluência com o Parque da Criança. É fácil para aqueles que não sabem, ao lado do Monumento do Centenário. Então vá prestigiar esta festa nesse domingo. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém. Vamos encerrar o nosso programa com o conjunto coral Saracali, trazendo esta belíssima música para o nosso enlevo espiritual. E até segunda-feira, se Deus quiser.